Jana, sala é sua, hein? Vai fundo. Boa noite, pessoal. Eu vim trazer uma reflexão sobre a liderança de projetos no atual cenário de disrupção digital e alta volatilidade. Esse projeto foi fruto da mentoria com o meu mentor Francisco Taborda. Meu nome é Janaína Lamas Filgueiras, sou profissional PMP. Atualmente eu estou cursando MBA em Gerenciamento de Projetos na UERJ. Sou voluntária do grupo de marketing do PMI Rio de Janeiro. Estou me atualizando em busca de novas oportunidades, mas minha experiência é multidisciplinar. Trabalhei com gerenciamento de projetos, principalmente na área de tecnologia da informação e comunicação, com diferentes tipos de tecnologia. Trabalhei também com gerenciamento da qualidade, marketing e ensino e educação nessas empresas. E as experiências que eu tive embasam a apresentação que eu vou fazer para vocês. O que eu desenvolvi nesse programa de mentoring, nesse ciclo, foi uma pesquisa. Eu vou apresentar a primeira parte dessa pesquisa para vocês. Então, eu tenho como objetivo introduzir essas ideias para contextualizar vocês, apresentar os objetivos e as principais entregas, a metodologia utilizada nessa pesquisa, a apresentação dos resultados preliminares e os resultados e estabelecer algumas reflexões que serão parte de uma segunda fase da pesquisa que vai ser elaborada. A experiência que embasou foi eu liderei um projeto interno de substituição de controles de Excel e controles individuais para uma plataforma de serviço integrado que era um software, basicamente, que integrava todas as áreas da empresa, inclusive gerenciamento de projetos, e essa experiência me fez ter uma reflexão sobre o impacto da tecnologia disruptiva no geral, na atividade de gerenciamento de projetos. E o que eu pude observar é que ela causou uma ruptura na forma com que os projetos eram controlados, ocasionando mudanças constantes e novas aprendizagens em curto tempo. É claro que isso faz parte do mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que afeta o mercado e, ao mesmo tempo, o mercado ele demanda profissionais capacitados para lidar com esse contexto. E aí minha pergunta também que vale como reflexão para vocês é quais as competências necessárias que os profissionais de gerenciamento de projetos, em específico as lideranças, elas precisam ter para gerenciar os projetos atualmente. Nas pesquisas Pulse of the Profession desse mês, já referenciada até pelo Luiz, as organizações elas têm enfatizado, têm priorizado em alta escala o desenvolvimento de habilidades, de competências técnicas de liderança, de negócios e digitais. Aqui uma escala global, mas o Brasil também apresenta esse destaque em grande parte das organizações. E eu acredito que essa faz parte das competências que um líder deve ter em um contexto de disrupção. Assim, o meu principal objetivo é mostrar que, em contexto de disrupção digital e de alta volatilidade, o gerenciamento de projetos demanda constante renovação das práticas de liderança e adaptação a mudanças frequentes. E os meus objetivos específicos, eles são mapear o desafio da liderança de projetos nesse cenário de alta volatilidade, analisar o papel da organização no desenvolvimento da liderança, indicar boas práticas. Depois eu vou mostrar para vocês que a pesquisa em si já é das proposições apresentadas, elas já indicam o que seria um cenário ideal nesse contexto, e indicar uma ferramenta de análise para líderes e para liderados. Essa
a ferramenta, não vou conseguir disponibilizar nesse primeiro momento, mas assim, né, assim que for realizada numa segunda fase, eu disponibilizo para todos. A pesquisa em si, a gente utilizou um questionário, porque a gente teve somente 3 meses, mas dentro desses 3 meses a gente conseguiu ter uma análise preliminar. A gente utilizou um questionário, uma abordagem quantitativa, e eu utilizei para embasar essa pesquisa relatórios, literatura relacionada a lideranças, principalmente na área de disrupção, e para aplicar esse questionário, aplicar essa pesquisa, eu utilizei ferramentas do Google e o Excel em si, divulguei essa pesquisa nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, especificamente em grupos de gerenciamento de projeto, e o meu público-alvo foram profissionais de gerenciamento de projetos. Mas, assim, eu deixo claro para vocês que essa pesquisa foi aberta e sem restrição ou definição de grupos ou população. Isso vai ter um peso na análise preliminar desses resultados e o que vai ser possível depois aprofundar com uma segunda etapa. Passei por essas etapas de desenvolvimento. Primeiro escolhi o tema e, junto com o Taborda, a gente refinou esse tema, porque eu tinha várias ideias e, às vezes, os caminhos que eu estava tentando seguir, eles iam para caminhos, assim, às vezes, não práticos ou relacionados à aplicação do conhecimento. Então, foi super importante eu especificar esses objetivos. Quais os objetivos que eu queria atingir em relação à liderança. Tem vários caminhos. Quais que eu foquei nessa pesquisa? Eu fiz a organização desses assuntos, fiz a construção lógica para que eu obtivesse um caminho a seguir de acordo com as abordagens que eu queria acrescentar nesse campo de pesquisa. Fiz o levantamento bibliográfico, elaborei o instrumento de coleta de dados, implementei um protótipo de pesquisa, porque, a princípio, a pesquisa ela ficou um pouco extensa, então, com os feedbacks coletados, foi de extrema importância para poder sintetizar as ideias e refinar as informações que a gente estava propondo. Nós publicamos a pesquisa, coletamos e eu fiz a análise e interpretação desses dados. E hoje eu estou apresentando a primeira parte desses dados para vocês. A pesquisa em si, ela foi dividida em duas partes principais, a saber, informações gerais, que são informações pessoais e informações profissionais do indivíduo. Eu quero entender quem é esse indivíduo, qual o lugar de fala dele. E a segunda parte é referente a proposições subjetivas que indicam a análise desse indivíduo. Como esse indivíduo se vê nesse ambiente de disrupção? O que ele conhece? Qual o comportamento dele? Como é que ele desenvolve liderança nesse ambiente de disrupção? Eu também quis analisar qual o papel da organização, porque eu acho que tem uma estreita ligação com o desenvolvimento de lideranças. Então, ao mesmo tempo, qual é a visão desse indivíduo em relação à liderança, em relação à cultura? Qual o clima dessa organização nesse contexto de disrupção? A organização, de certa forma, ela participa do desenvolvimento de liderança? Qual a observação desse indivíduo em relação à organização que ele trabalha ou trabalhou? Então, basicamente, essa pesquisa ela teve 35 questões objetivas e nós utilizamos a escala Likert para analisar esse grau de tolerância à disrupção. E a pesquisa durou 5 minutos. Assim, nós conseguimos 103 respondentes em 23 dias. A pesquisa foi aplicada de 20 de julho a 12 de agosto. Grande parte desses respondentes são brasileiros. Para minha surpresa, a gente teve alguns participantes de Suriname e Estados Unidos, o que agrega valor,
mas o meu foco era atingir somente pessoas que viviam no Brasil. E, assim, deixo claro que a amostragem aqui é uma amostragem preliminar. Como indicado, nós vamos ter uma segunda fase dessa pesquisa. E os dados indicam uma tendência. Vocês podem acessar a pesquisa por esse link que eu vou disponibilizar. Esse relatório é interativo. E eu vou apresentar seguinte as duas partes que eu dividi. Então, a primeira parte, ela indica o perfil desses respondentes. Então, grande parte é do sexo masculino, 97% desses respondentes, eles têm faixa etária acima de 30 anos de idade, 77% desses indivíduos, eles trabalham com gerenciamento de projetos entre 6 a mais de 20 anos, 94% está ou se sente mais confortável em posições que correspondem à ocupação de sênior à diretoria, 81% possui MBA ou certificação em gerenciamento de projetos, e se aí a gente for ver na página 2 do relatório, nós temos grande parte com profissionais de gerenciamento de projetos com PMP ou PMP acrescentada a uma outra certificação. Temos também grande parte desses respondentes atuantes na área de tecnologia da informação, com 35,9% do total de respondentes, 75% com experiência em empresas de médio e grande porte e grande parte trabalhando com abordagem híbrida, indicando 47% dos respondentes. E a primeira conclusão que a gente obteve é que a base de informações, a base que eu consegui de respondentes, é uma base madura. Isso me dá uma análise mais consolidada sobre o ponto de vista desses profissionais. Voltando agora para apresentar... desculpa. Um minuto, erros técnicos. Agora sim. Na parte 2, que é a segunda parte com questões subjetivas, eu apresento para vocês as proposições que eu utilizei para analisar esse indivíduo, a visão, o conhecimento. Então, vocês podem observar que as proposições relacionadas ao indivíduo, elas estão destacadas em lilás. E as proposições relacionadas à organização, e eu também acrescentei o PMO, elas estão destacadas em azul. Na escala Likert, se vocês observarem, grande parte dos gráficos, eles indicam uma tendência a concordar totalmente com as proposições. Isso indica que há, em todas as proposições, como vocês podem ver, uma inclinação a esse contexto de disrupção. E aí, a gente obtém a seguinte análise. Esse indivíduo, essa organização, incluindo o PMO, qual a escala de disrupção deles? A gente consegue obter a informação de que esse indivíduo ele tem a disrupção no DNA, 87%. É uma escala alta, está além das minhas expectativas, mas essa primeira fase indica essa tendência. Em relação à organização e o PMO, tem lá seus traços, mas precisa se desenvolver. A gente conseguiu 75% na escala de disrupção. O grande ofensor em relação à organização é a cultura. Ela teve média de 3,41. E isso indica, também está além das expectativas iniciais, mas indica uma tendência a essa disrupção. Bom, e aí a primeira conclusão que eu obtenho dessa pesquisa é analisar profundamente esse contexto. Então, nós vivemos nesse contexto disruptivo e de alta volatilidade. A gente tem uma demanda cada vez mais alta e desenvolvimento de tecnologias a todo momento. A gente tem o mercado que influencia as decisões financeiras
do mundo e dos negócios. A gente tem a Covid-19, que impacta diretamente com a questão do mundo VUCA, é volátil, é incerto, é complexo, e como a gente vai entregar valor financeiro a curto tempo e, de uma certa forma, indicando uma sustentabilidade para a organização. A gente precisa de uma certa agilidade para entender esse novo contexto. E aqui, nesse primeiro momento, eu não estou me referindo à abordagem ágil, eu estou me referindo à questão das organizações a lidar com os projetos. Então, a gente vê que cada vez mais as organizações elas estão se projetizando, elas estão incluindo o gerenciamento de projetos em sua estrutura. E tem organizações que elas já trabalhavam com projeto, mas estão passando por um processo de modernização para atingir essa agilidade e entregar valor para o mercado. Para isso, a organização ela precisa se desenvolver, mas tem um gap entre estratégia e desenvolvimento prático, que é causado pelo comportamento organizacional. Então, os resultados da minha pesquisa, elas realmente indicam que, de uma certa forma, a gente tem um problema com a cultura. É o que a gente pode ver no relatório de agilidade, também publicado desse ano, que a cultura interna ainda é a coisa. Ou seja, os desafios enfrentados ao adotar a escalar o ágil nas organizações, e dos top 5, nós temos a resistência geral da organização à mudança, a participação insuficiente da liderança, processos e práticas inconsistentes através das equipes, uma cultura organizacional em desacordo com os valores ágeis, apoio e patrocínio da gestão inadequado, e com isso eu faço um paralelo com a minha pesquisa. A liderança ela precisa se desenvolver ainda, e a organização também em relação ao desenvolvimento de lideranças para que a gente possa ter um impacto positivo e entrega de valor. E o agente dessa mudança, com o foco que eu dei na minha pesquisa, é o líder. Esse líder, ele precisa criar um movimento de mudança. E como ele vai criar esse movimento de mudança? A gente não tem que ter só uma teoria ou dizer que vai criar uma abordagem para atingir uma estratégia. A gente tem que ver isso na prática. Como esse líder vai conseguir atingir a prática efetiva? Através da mudança de mindset, através da procura por si próprio, por desenvolvimento das competências que eu indiquei para vocês e também através do apoio da organização. Ele vai ser um agente de mudança, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma participação da organização para conseguir obter a mudança efetiva. Eu acredito que as competências no ambiente de disrupção, elas devem ser vistas como um processo de reinvenção mais do que ruptura. À medida que a gente passa por mudanças, a gente tende a ficar em um silo. A ideia aqui é que com essas mudanças, a gente tem uma ruptura, a gente tem uma quebra desse normal, mas que esse indivíduo e a organização em si, eles possam buscar por se reinventar. E aqui eu menciono reinventar, não no sentido teórico, mas no sentido prático. A gente precisa ter ferramentas e técnicas que vão basear essa ação mais efetiva. A liderança é um atributo fundamental para o sucesso de um projeto e não deve ser relegada a um segundo plano. Antigamente, acredito que grande parte dos profissionais eles estavam em busca por desenvolvimento de competências técnicas. Esse processo vem mudando. Então, eu acredito que não só para o profissional, mas em si para a organização, eles devem focar, sim, mas de forma prática, nessa liderança. Mas eu deixo também um outro questionamento. Focar, às vezes, não precisa ser algo teórico. A organização ela tem outras prioridades. Como é que o indivíduo ele vai conseguir desenvolver liderança num ambiente tão complexo e que você precisa agir rapidamente?
o indivíduo ele precisa ter investimento de competências de liderança em todos os níveis da organização. Você divide isso por etapas, você divide isso em competências para cada nível, mas todos devem ter esse investimento. Esse conhecimento em gerenciamento de projetos, ele deve ser difundido e demandado. No exemplo que eu dei em relação às organizações, organizações que nunca tiveram projetos em sua estrutura. Esses indivíduos eles precisam obter conhecimento mais especializado em gerenciamento de projetos e em liderança relacionada a gerenciamento de projetos. Muitos deles, às vezes, podem ir para um cargo de liderança, mas eles não têm o conhecimento de abordagens, de práticas. Então, esse indivíduo ele precisa desenvolver essas competências de projetos atrelados à tecnologia para que ele possa atingir uma fluência dessa linguagem. A liderança deve ser híbrida. Eu acredito, com esse projeto, que a liderança ela deve ser híbrida. É o que a gente vê no manifesto híbrido, destacando um desses valores, é necessário determinar uma estrutura de gestão, equipe e estilo de lideranças adequados ao contexto. Um projeto ele pode ter diferentes características. Essa organização ela pode ter diferentes projetos, onde eu possa ter abordagem preditiva, abordagem ágil e o que o líder, como é que ele vai gerenciar nesses diferentes contextos. Ele precisa ter o conhecimento de todas essas abordagens e aplicar esse conhecimento de uma forma eficaz. O indivíduo ele deve investir por si próprio em desenvolvimento de liderança. É o que eu mencionei em relação a esse ambiente complexo, volátil. Não há tempo dele desenvolver somente por experiência prática na profissão. Ele deve buscar por conhecimento além das paredes da empresa, além da caixinha na qual ele está inserido naquele momento. Para que essa pesquisa possa responder a todas essas proposições, eu preciso de mais aprofundamentos. Então, numa segunda etapa, eu quero buscar o aprofundamento da amostragem desses dados, aplicando em ambientes mais heterogêneos, analisando o impacto financeiro e os impactos por gênero. Eu finalizo com uma proposição da Charlene Lee, que foi uma das autoras que basearam essa pesquisa, que os movimentos eles não são controlados, eles são inspirados. Então, qualquer mudança é necessária que o líder ele tome a frente e que ele faça mudanças efetivas. Gostaria de agradecer ao meu mentor, Francisco Taborda, e a oportunidade que vocês me deram de poder me desenvolver e apresentar esse trabalho. Obrigada.